Pai, faça-se em mim a tua vontade. E como dói, viu, meus irmãos? É a dor do reino de Deus. Não é arrumadinho. Não é uma coisa... Muitas vezes a gente entende as coisas direitinho. Mas quantas vezes a equação da vida não fecha? Quantas vezes vocês vão dizer, meu Deus, por quê? Meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Meu Deus, eu nunca esperei isso na minha vida. Meu Deus, tu me chamaste, tu prometeste ser fiel, e agora? E isto? O que Maria deve ter sentido quando olhava a cruz e escutava, recordava a palavra do anjo? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O seu reino não terá fim. Esse é o sonho, essa é a promessa. E aquela cruz triste era a realidade. Veja, convém cumprir toda a justiça, convém fazer a vontade do Pai. Mas para isso eu tenho que sair de mim. Eu tenho que me esvaziar de mim. Então vocês vejam, meus irmãos, os verdadeiros enviados de Deus não são protagonistas. Não se preocupem em colocar-se no centro da cena. Não determinam eles mesmos os tempos, os modos, os caminhos e muito menos os resultados. É profunda a consciência de João de estar a caminho na presença de um outro, do Deus Santo de Israel. E assim concorda com Jesus. E Jesus, a justiça deve ser cumprida, mas observe-se bem. Ele, João, não sabia que deveria ser assim. Aceita na fé. Aceita quando Jesus lhe revela que esta é a vontade de Deus. Vontade que ele mesmo não compreendia. E porque ele consente, porque faz a vontade do Pai, vai aparecer o desígnio de Deus. Jesus é batizado, profetizando já o batismo de sangue na sua cruz, mostrando-se igual, solidário conosco, nós pecadores, ele o Santo. Porque João consentiu, porque João acreditou e batizou Jesus, o céu se abriu. E Deus revela o seu ungido. Este é o meu filho amado. Veja. Imagine que João, com uma falsa humildade, dissesse, não vou te batizar. Não faço. Não. João sai de si. Veja o mistério da obediência à vontade do Pai. Ah, mas eu tinha um projeto. O meu projeto era ser padre numa paróquia assim, realizar tal obra. E a vontade do Pai desmancha tudo. E aí? Eu saber sair de mim e fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Tenho consentido com a vontade do Senhor na minha vida? Ou ao invés, procuro sempre um modo de fazer a minha vontade? Dou sempre um jeitinho para fazer a minha vontade e não a do Pai. Jesus convida João a um passo que ele mesmo não pensava ter que dar: batizar o Messias. João não se prende à sua própria vontade, mas buscando a vontade de Deus, obedece. E você? Procura sair de si próprio para obedecer à vontade de Deus, que se manifesta no concreto da vida? E essa vontade se manifesta muitas vezes na palavra da igreja, na palavra do bispo, na palavra dos formadores, numa palavra de um colega, num acontecimento. Cuidado, meus irmãos. Eu digo cuidado, meus irmãos, e vou dizendo a mim também. Cuidado, porque a gente é mestre em calar a voz de Deus. Com muito jeitinho a gente vai calando as vozes do Senhor. E vai fazendo do jeito da gente. E depois diz, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mentira. Mentira. O Senhor fala, o Senhor grita. Mas você só quer escutar você próprio. Então, saber de verdade, colocar-se à escuta. Dá-me, Senhor, um coração que escuta.
Dá-me, Senhor, um coração capaz de verdadeiramente buscar a tua vontade e a tua justiça. Bom, mas ainda há dois aspectos, bem rápidos aqui, impressionantes na relação de João com Jesus. Duas coisas interessantes. Primeiro, depois que João encontra Jesus e cumpre a justiça, batizando Jesus, fica-lhe claro que sua hora chegou. É como o coitado de Bento XVI. Ficou claro para ele que a hora dele chegou. Aqui ninguém tem o direito de entrar. Ninguém tem o direito de se meter. É a consciência de um homem reto, de um amigo de Cristo, diante do seu Senhor. Aqui é entre ele e Jesus, como foi entre Pedro e Jesus, às margens do mar da Galileia. Aqui a gente não pode entrar. Nunca se julguem juiz da consciência de ninguém, muito menos do Santo Padre, um homem reto. Veja, fica claro para João, chegou minha hora. É necessário que ele cresça e eu diminua. Por isso, de modo corajoso e desapegado, repare que gigante é esse João Batista. Aponta Jesus para dois de seus discípulos. É ao novo mestre que devem seguir doravante. No dia seguinte, João se achava lá de novo com dois de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. João perde dois discípulos para Jesus. João aceita e, passando, conforma-se que sua hora está chegando. A voz passará, ficará a palavra. Se vocês não se prepararem assim, vão ser padres com 70, 80 anos, agarrados na paróquia. E o bispo querendo mandar um padre para substituir ou ajudar vocês. E vocês dizendo que não querem, para não largar o osso. Como é diferente de João. Feito um padre lá na arquidiocese, já velhinho, de cama, mas não queria largar a paróquia. Quando o bispo chegava, ele se levantava, já se acabando, e começava a pular, para dizer: eu estou bem. Tô bem o quê? Já se acabando, a paróquia se acabando. Mas a gente fica, se agarra, porque colocou a vida nisto e não no Senhor. Como um vigário-geral numa diocese que adoeceu gravemente, não podia mais exercer nada, mas disse ao bispo: nomeie outro, mas não me tire, porque se me tirar o título de vigário-geral, eu morro. Oh, meu Deus! Mas por tão pouco, mas como a gente é, mas vocês, eu posso ser assim. Largamos tudo por Cristo, para depois nos apegar a uma besteira. Vejam, meus irmãos, a gente é assim. A gente agora ri. E vocês, quando forem vigários gerais ou párocos, vejam, nós somos assim. Vejam a grandeza de João. Diz a dois discípulos: é a ele que devem seguir. Repare que coisa. A voz passará, ficará a palavra. É de admirar a liberdade desse homem. O precursor revela uma profunda pobreza, uma impressionante e comovente obediência ao plano de Deus. Trata-se de um homem extremamente livre interiormente. Mas o que é que pode fazer a gente livre interiormente? Somente o apego a Deus. Quando Deus é meu tudo, eu sou livre em relação a tudo. Quando Deus é meu tudo, a minha relação com as coisas, com as pessoas, com as situações, é uma relação de liberdade. Eu valorizo, prezo, mas não digo nunca: isso é minha vida, sem isso eu não vivo. Não. Porque Deus é minha vida, Cristo é minha vida, Cristo é o alicerce da minha existência. E a segunda coisa, para terminar, vejam só,
Reparem como Deus pega a gente até o fim da vida. Vai pegar João. João havia pregado a conversão. João havia pregado uma forma de batismo como preparação para o reinado de Deus que o Messias deveria trazer. João havia encontrado Jesus, reconheceu como Messias, entregou-lhe 2 de seus discípulos. Agora João está preso. Preso pela fidelidade a Deus, preso para cumprir a justiça. Preso porque disse a Herodes, não te é lícito estar com esta mulher. Mas na verdade preso porque tinha de terminar morrendo para profetizar a morte de Cristo. Vejam, João está preso. E na prisão, João vai ter o último combate da vida dele. Olha o que diz o Evangelho. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, João se desconcerta. Olha a pregação de João. João tinha pregado um Messias que vinha cuspindo fogo. Veja, o machado está na raiz da árvore. A árvore que não der fruto será cortada. Ele vem com a peneira. João imaginava o Messias, um Messias juiz, um Messias vingador de Deus. Aí na prisão escuta falar de Jesus. Entrou na casa dos publicanos, anda acompanhado de prostituta e de pecador. Veja, é manso. Aí João fica perplexo. Mas não era esse? Não era assim o Messias que eu esperava? Veja, não era assim o Papa que eu esperava? Eu esperava um Papa diferente, que fizesse como eu pensava. Veja, que assinasse o meu projeto de igreja. É esse? Esse é para frente demais? Ou esse é para trás demais? É esse? João, coitado, está perplexo. E então veja, o que é que ele faz? Enviou a ele os seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Veja, João com toda sinceridade manda perguntar a Jesus, és tu mesmo o Messias? Ou ainda não és tu? Ainda não é o Messias? Veja, Jesus respondeu-lhes. Então Jesus chega aqueles 2 lá perguntando. Jesus deixa lá os 2 um pouquinho. Ensina, cura, dá vista ao cego, exorciza. No fim, chama os 2 e diz, ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Eram sinais que os profetas tinham dito do Messias. Então vão dizer a João, sou eu mesmo. E manda mais um recado para João, e para mim, e para você. Bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Veja, Jesus não era exatamente o tipo de Messias que João esperava. Era manso, humilde, companheiro dos pecadores. Por isso manda seus discípulos perguntarem a Jesus. E o Salvador responde que ele é o Messias anunciado por Isaías. E convida João a aceitá-lo e não se escandalizar por causa dele. Que coisa, meus irmãos. Mesmo aquele que havia anunciado o Messias de Deus e havia colocado toda a vida a serviço dele, teve de se deixar até o fim. Teve de converter-se até o término da sua missão. Quantas vezes Jesus escandaliza a gente? Eu tenho 49 anos de idade, 20 de padre, 4 anos de bispo. Quantas vezes Nosso Senhor já me escandalizou? Porque não fez como eu esperava. Porque como eu pensava que ele faria, ele não fez. E nessa hora, só tem 2 saídas para a gente. Ou se render e dizer, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Ou a gente largar e ir embora. Veja,
Cristo